E assim chegamos ao final da nossa lição desta semana. Estivemos a ver a maneira como nós podemos vencer o pecado, como acontece em nós este processo da santificação. E vimos aqui alguns conceitos interessantes. Na lição de domingo nós vimos onde o pecado abundou, superabundou a graça. Apesar de sermos pecadores, Deus põe-se à nossa disposição, põe a graça à nossa disposição para que nós possamos superar o nosso pecado. Depois víamos na lição de segunda-feira quando o pecado reina. Ele fazia-nos aqui uma advertência que nós não temos que não devemos deixar que o pecado reine em nosso coração, que ele seja Senhor de nós, mas sim que nós devemos procurar essa graça suplementar, essa ajuda suplementar para podermos ultrapassar o pecado e que Deus possa reinar na nossa vida. Depois víamos na lição de terça-feira não sobre a lei, mas sobre a graça. Ou seja, a lei é importante para nos mostrar o pecado, ela é válida ainda nos dias de hoje, mas nós não somos mais condenados pela lei, porque ela mostra-nos o pecado, não nos condena mais, mostra-nos simplesmente, é alguma coisa que nos mostra onde é que nós erramos e depois podemos recorrer à graça de Deus para o perdão do pecado, para o perdão da transgressão, portanto, dessa desobediência à lei que fizemos na nossa vida. Depois, víamos na lição de quarta-feira pecado ou obediência, ou seja, nós somos servos de quem? Somos servos do pecado ou somos servos da obediência? Nós temos o nosso poder de escolha, fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa própria vontade, e a nossa própria vontade é tendencialmente para o pecado. E depois, na lição de quinta-feira, na lição de ontem, nós vimos que nós somos livres, podemos ser livres do pecado como quando nos colocamos inteiramente à disposição de Deus. Eu gostava só de terminar aqui o nosso resumo da lição desta semana com um texto muito importante que vem aqui na lição, que vem no livro de Já Todas as Nações, na página 93, vem na tua lição da Escola Sabatina, procura na tua lição da Escola Sabatina, lá na lição de sexta-feira, e depois lê o restante também, traz mais outros dois pensamentos muito importantes. Mas este diz assim: Jesus não pactuava com o pecado, nem sequer num pensamento cedia à tentação. O mesmo se dar conosco, diz a irmã Ellen White. A humanidade de Cristo estava unida à divindade e estava preparado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. E acrescento eu, da mesma maneira que nós podemos estar. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus toma-nos a mão da fé e leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Ou então, a fim de atingirmos a santificação. E é este processo de deixarmos para trás a vida de pecado, para passarmos a ter uma vida em que fazemos a vontade de Deus, assim vencemos o pecado e assim entraremos neste processo de santificação. O processo de santificação é alguma coisa que não se dá imediatamente na nossa vida. Tu batizas-te, tu aceitas Jesus, mas tu vais continuar a pecar. Mas, à medida que tu vais pedindo a vontade de Deus, deixas de fazer menos, vais deixando fazer menos a tua vontade e fazendo mais a vontade de Deus. Há aqui uma situação, por assim dizer, uma situação inversa. À medida que uma vai diminuindo, a outra vai crescendo. Se tu olhares para a tua vida e tu vires que isso não está a acontecer, é porque estás a precisar um pouco mais de pedir a ajuda de Deus. Deus está à tua disposição, Deus está à minha disposição, Deus está à nossa disposição para nos ajudar neste processo de santificação. Pai, Filho, Espírito Santo estão à nossa disposição para nos poder ajudar. Aproveita essa ajuda e a tua vida será uma vida muito mais feliz. Um abraço e encontramos-nos aqui amanhã, outra vez, para começarmos a estudar uma nova lição.